O que faz 70 mil pessoas, entre elas ateus e jornalistas céticos, testemunharem o mesmo fenômeno impossível? O que leva o Vaticano a guardar um segredo por mais de 80 anos? O que transforma 3 crianças de 7, 9 e 10 anos em personagens de uma das histórias mais investigadas do século XX? Fátima não é só um evento religioso. É um mistério histórico, humano e espiritual que ainda não foi fechado. Em 5 vídeos especiais, vamos te mostrar o que está por trás da imagem que todo mundo conhece. A política, os segredos, as provas e a mensagem que chegou em 1917 e nunca foi tão urgente quanto hoje. Fica com a gente, você não vai se arrepender. Para entender Fátima, você precisa entender Portugal. E para entender Portugal em 1917, você precisa voltar no tempo e sentir na pele o peso de um país que estava se despedaçando por dentro. Não estamos falando de uma crise qualquer. Estamos falando de um povo que perdeu sua identidade política, viu sua fé ser criminalizada pelo próprio governo, mandou seus filhos para morrer em trincheiras na Europa e ainda assim acordava todo dia sem saber se haveria comida na mesa. É nesse cenário de desespero, medo e fome que vamos situar os eventos de Fátima, porque o que aconteceu ali não pode ser entendido fora desse contexto. E quando você entender esse contexto, a história fica muito mais poderosa, muito mais real e muito mais difícil de ignorar. Durante mais de 7 séculos, Portugal foi governado por reis. A monarquia não era apenas uma forma de governo, era a espinha dorsal de toda a organização da sociedade portuguesa. E ao lado da monarquia sempre esteve a Igreja Católica. A igreja não era só religião em Portugal, era educação, era saúde, era assistência social, era a instituição que batizava, que casava, que enterrava e que consolava. Era a voz que o povo ouvia nos momentos mais importantes da vida. Em uma sociedade majoritariamente analfabeta e rural, o padre da aldeia era frequentemente a pessoa mais instruída da comunidade. Era ele quem lia as cartas, resolvia conflitos e orientava as famílias. Tirar a igreja da vida do povo português não era apenas uma medida política, era arrancar o coração de uma civilização. Tudo isso acabou abruptamente em 5 de outubro de 1910. Uma revolução republicana, liderada por civis radicais e militares descontentes, derrubou a monarquia em questão de horas. O último rei, Dom Manuel II, partiu para o exílio. E os novos donos do poder chegaram com uma agenda clara e agressiva: acabar com a influência da igreja sobre o povo português de uma vez por todas. As medidas vieram rápidas e duras. As ordens religiosas foram expulsas do país. Os conventos e mosteiros foram fechados e suas propriedades confiscadas pelo Estado. O casamento religioso perdeu valor legal. Só o civil era reconhecido pelo governo. O ensino da religião foi proibido nas escolas públicas. Feriados religiosos foram abolidos. Padres foram presos, humilhados e perseguidos nas ruas de Lisboa. Para os republicanos, isso era modernidade, era progresso, era libertar o povo da, segundo eles, superstição medieval. Mas para a grande maioria da população portuguesa, especialmente os camponeses do interior, era um ataque direto à alma do país. A fé não era superstição para eles. Era a única coisa que restava quando tudo o mais falhava. E em 1917, muita coisa estava falhando. A nova república prometia liberdade, progresso e igualdade para todos os portugueses. Prometia um país moderno, justo e próspero. O que veio, na prática, foi uma das fases mais instáveis e violentas da história política portuguesa. Em menos de 16 anos de república, Portugal teve mais de 40 governos diferentes. 40 em 16 anos. Isso significa, em média, um governo novo a cada 4 ou 5 meses. Não havia tempo para governar, não havia tempo para planejar, não havia tempo para construir absolutamente nada.
Os partidos republicanos se dividiam, se atacavam, se derrubavam mutuamente em um ciclo interminável de disputas pessoais e ideológicas. Havia grupos armados e milícias civis nas ruas de Lisboa, vinculados a diferentes facções políticas. Assassinatos políticos aconteciam com frequência alarmante, golpes e contragolpes se sucediam sem parar. Em outubro de 1921, em uma única noite que ficou conhecida na história como a Noite Sangrenta, 3 importantes figuras republicanas foram assassinadas em Lisboa em poucas horas. O próprio presidente Sidônio Pais, que havia tomado o poder num golpe em dezembro de 1917, exatamente o mesmo mês das últimas aparições de Fátima, foi assassinado um ano depois, baleado dentro da estação do Rócio em Lisboa, em plena luz do dia. Para o povo simples, os camponeses, os pastores, os trabalhadores do campo, tudo isso era distante, incompreensível e aterrorizante. Eles não entendiam de política, mas sentiam no dia a dia que algo estava profundamente errado, que o mundo havia mudado, e não para melhor. A sensação era de que o chão havia sumido debaixo dos pés, de que não havia mais nada sólido no qual se apoiar, exceto talvez a fé, a mesma fé que o governo queria eliminar. Em 1916, Portugal entrou oficialmente na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. A decisão foi tomada por razões políticas e diplomáticas. O novo governo republicano queria provar ao mundo que Portugal era uma nação moderna e uma aliada confiável, especialmente da Inglaterra. Queria legitimidade internacional, queria respeito. Mas o preço pago pelo povo português foi absolutamente devastador. Milhares de jovens portugueses, muitos deles filhos de camponeses pobres, sem instrução, que nunca haviam saído de suas aldeias, foram arrancados de suas casas e enviados para as trincheiras enlameadas da Flandres, na Bélgica, e para os campos de batalha na África. Muitos nunca voltaram. Os que voltaram, voltaram marcados para sempre, física e emocionalmente. O momento mais traumático veio em 9 de abril de 1918, na chamada Batalha do Lys. O corpo expedicionário português foi surpreendido por um ataque alemão massivo e devastador. Em poucas horas, milhares de soldados portugueses foram mortos, feridos ou capturados. Foi um dos maiores desastres militares da história de Portugal. E a notícia chegou ao interior do país como um choque brutal. A guerra trouxe inflação galopante. Os alimentos ficaram escassos e caros. O combustível rareou. As fábricas pararam. O desemprego explodiu. Famílias inteiras passavam fome em um país que já era um dos mais pobres da Europa Ocidental. E enquanto os homens morriam nas frentes de batalha, as mulheres, os velhos e as crianças tentavam sobreviver como podiam. Era um povo exausto, enlutado, empobrecido e sem esperança. Um povo que precisava desesperadamente de uma razão para acreditar que havia algo além daquele sofrimento, que aquela dor toda tinha algum sentido. A cerca de 130 quilômetros ao norte de Lisboa, no coração rural de Portugal, existe uma região chamada Cova da Iria. Era, em 1917, um lugar absolutamente comum. Uma planície simples, com campos abertos, algumas oliveiras retorcidas pelo tempo e o silêncio profundo do interior português. Não havia nada ali que chamasse atenção. Nenhuma beleza extraordinária, nenhuma importância histórica. Era apenas mais um pedaço de terra pobre, num país pobre. Ali vivia gente humilde, pastores, agricultores, pequenos proprietários que lutavam para sobreviver da terra. A maioria era analfabeta. Não havia rádio, não havia jornal, não havia nada que os conectasse ao mundo além das notícias que chegavam de boca em boca pelas estradas de terra batida. Viviam da terra, das ovelhas e de uma fé profunda e simples, a mesma fé que o governo em Lisboa queria apagar. A paróquia local era pequena e humilde, mas a devoção do povo era genuína e enraizada. Rezavam o rosário em família todas as noites. Faziam promessas aos santos nas horas de dificuldade.
Carregavam sua fé como quem carrega uma lanterna no escuro, porque no escuro em que viviam, era ela a única luz. As famílias daquela região carregavam sobre os ombros todo o peso da época, a guerra que levara seus filhos e maridos, a fome que batia à porta todo dia, a insegurança política que tornava o futuro uma incógnita completa e, por cima de tudo, uma religiosidade profunda sendo suprimida à força por um governo distante e hostil. Era nesse ambiente de dor, fé e desespero silencioso que viviam três crianças: Lúcia dos Santos, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, respectivamente. Crianças pobres, sem instrução, que todos os dias saíam cedo de casa para levar as ovelhas para pastar nos campos da Cova da Iria. Três crianças absolutamente comuns, invisíveis para o mundo, até que um dia de maio de 1917 mudou tudo, para elas e para o mundo inteiro. Em 13 de maio de 1917, em plena guerra, em plena crise política, em plena perseguição religiosa, Lúcia, Francisco e Jacinta saíram como de costume para pastorear suas ovelhas na Cova da Iria. Era uma manhã comum, o sol estava alto, o campo estava verde, as ovelhas pastavam tranquilas, as crianças brincavam e rezavam como faziam toda manhã. Não havia nada que anunciasse o extraordinário, e então algo aconteceu, e a vida deles nunca mais foi a mesma. Mas quem eram de verdade essas três crianças? Como viviam antes de tudo isso? O que sentiram quando ninguém acreditou nelas? O que sofreram depois que o mundo inteiro passou a falar delas? E o que aconteceu com cada uma deles depois das aparições? Essa é a história que a maioria das pessoas nunca ouviu contar, e é exatamente essa história que vamos te contar no próximo vídeo.